Olá, senhores pais, eu sou o Igor Lemos e antes o programa que se chamava Domínios de Dependências Digitais agora mudou, se chama Desconecta, um nome mais curto, mais simples para te ajudar e ajudar pessoas próximas a ti que tenham seus filhos pequenos ou maiores, adolescentes, a ter um uso mais saudável de tecnologia. Eu queria trazer hoje uma temática super legal que é como eu consigo vencer as barreiras e obstáculos que normalmente eu falo durante o dia a dia, das coisas que eu já tentei fazer em casa e acabaram não dando um bom resultado. E para isso eu queria tentar, porque se eu falar que eu vou conseguir, vai ser, ou vai soar arrogante, né? Então, bora tentar juntos aplicar aquilo que eu vou dizer hoje e vencer cada um dos obstáculos que normalmente os pais falam diante dessa temática. A primeira coisa é... Igor, eu já tentei de tudo e não funciona. A primeira pergunta que eu coloco para ti é, será mesmo que você já tentou de tudo? Será que todas as estratégias possíveis e imagináveis em relação ao tema foram colocadas em prática? E eu digo, não foram colocadas em prática. Muitos pais quando falam, eu falo muitos porque são muitos mesmo, falam sobre isso, eles mencionam que tentaram coisas que não funcionam no âmbito psicológico. Por exemplo, eu dei uma palmadinha na mão do meu filho, eu acabei colocando de castigo, gritei. Gente, eu entendo que a intenção é boa em relação a isso, mas não vai funcionar dessa forma. Existem outros modelos mais saudáveis, corretos e, de maneira longitudinal, prospectivo, para frente, vão gerar mais resultado do que simplesmente gritar ou arrancar o celular ou algo nesse sentido. Isso tem um efeito muito passageiro. Então, a primeira coisa é, calma. Se você já tentou de várias coisas e não deu certo até então, que tal a gente pensar aqui juntos em outros modelos? Talvez uma nuance, talvez uma pequena alteração nesse comportamento, na tua atitude com o filho, possa resultar em grandes ganhos. Então, o primeiro obstáculo é... Eu tentei de tudo, não consegui? Não, você não tentou de tudo. Lógico, ao longo da apresentação, dessa aula, dessa live, como você quiser chamar, eu vou falar sobre as soluções, mas bora primeiramente focar nas barreiras. Barreira número 2, os pais falam constantemente isso. Igor, eu não entendo a linguagem dos meus filhos. E, para isso, tu não precisas, na realidade, ter um dicionário do que os filhos normalmente falam. Os termos, a nosologia da coisa. Não, você não precisa entender a fundo sobre quais são os aplicativos mais utilizados, ou então saber como é que um jogo eletrônico que seu filho constantemente joga funciona. Você não precisa ter essa noção feito fosse um cara da área da computação. Calma, menos. É importante não isso, mas você ter uma interação com o teu filho que traga a ele uma noção de pertencimento. Mas não vou falar agora de maneira tão completa sobre isso. Você acompanha? A gente vai ver isso ao longo dessa apresentação. Estou falando sobre os obstáculos agora. Outros vão dizer... mas eu nunca tô em casa. Eu nunca vou conseguir monitorar meu filho. Eu passo o dia todo fora de casa, então não tem como dar solução. Tem solução também em relação a isso. Outros vão dizer, mas é uma fase, Igor. Pelo amor de Deus, calma. Todo mundo já passou por dificuldades na infância. Antigamente o pessoal tinha outros hábitos. Cada geração tem o seu calcanhar de Aquiles, tem suas dificuldades e dessa vez não vai ser diferente. A geração atual envolve-se com tecnologia e isso depois passa e é um problema passageiro. Será? Será que falar isso na realidade muito mais se vincula a uma tentativa de não olhar a realidade do que gerar uma solução? Simplesmente deixar para o tempo, a maturidade, seja lá o que for resolver a coisa? Eu não acredito. Outros tipos de obstáculos. Alguns pais falam algo do tipo, mas não existe dependência digital, isso é pura especulação. É uma invenção da psiquiatria, da psicologia que adora ficar dando o nome de tudo para qualquer coisa. E não é bem assim, na verdade. Sim, existem realmente vários tipos de doenças e os estudos eles são pautados em base etiológica, causas, epidemiologia, frequência populacional, sintomatologia, quais são os sinais do adoecimento, neuroimagem, estudos controlados de atendimento. Existem protocolos para poder dizer se isso é ou não um problema, e essa eu já respondi aparentemente, né? Para dizer que não, gente, calma lá, isso não é uma besteira, isso não é uma invenção da psiquiatria, da psicologia, ou a gente está buscando pelo em ovo, ou colocando talvez até uma peruca aqui na minha careca. Não, a gente não está inventando moda, a gente está na realidade notando há muito tempo
que isso é um problema. Só para você ter uma ideia, eu pesquiso essa temática há mais de 15 anos. Bom, desde que eu era da graduação, me formei, fiz todas as pós-graduações sem imaginar e ainda assim eu estou nessa mesma área pesquisando. Aqui, inclusive, é um material meu, tá? Um baralho terapêutico, né? Um baralho para os profissionais de psicologia e de outras áreas afins utilizarem com seus pacientes em consultório. Eu tenho outros livros, inclusive, sobre a temática. Segura aí. Esse livro aqui é um livro infantil chamado Desconecta, que é o nome que dá agora a esse programa. Então é um livro para crianças, para que elas possam utilizar, acompanhadas ou não, a partir dos 6, 7 anos, para lidar com o problema. Olha o mexão feito. Existem materiais que eu já lancei sobre o assunto, então se existem pesquisas sobre e existe uma população preocupada, é porque de fato existe uma questão importante em relação a isso. Então, primeira coisa, vem comigo aqui, vem comigo. Primeira coisa é, calma. Avalia se as crenças, os pensamentos que você mencionou anteriormente, eles são válidos, tá? Porque muitos dos obstáculos que nós criamos são apenas mindsets, formas de pensar que a gente acaba se fixando a elas e ao invés da gente conseguir caminhar, a gente fica enrijecido e não consegue andar em relação àquilo. Será, senhores pais, será que esses pensamentos não podem ser renovados? Será que cada um desses obstáculos que eu falei até agora não existem possibilidade de comportar-se ou olhar isso de uma outra maneira? Creio que sim, na realidade. Aqui meu grande objetivo é trazer oportunidades. Bora então quebrar algumas dessas objeções com as estratégias que podem ser aplicadas em relação a isso. Um primeiro ponto é, será que de fato, você ao conversar com teu filho, você faz isso de uma forma acolhedora, em um ambiente seguro, em uma conversa que gere realmente possibilidade de resolução de problemas, ou é algo do tipo, e aí filhão, sai do computador aí, viu? Passando muito tempo, cara, bora, sai. Tô vendo essa luz aí, hein? Tô vendo que tá do seu lado, desliga esse negócio aí, viu? Será que isso é uma conversa? Ou será que você tá lá no carro, dirigindo para o trabalho, deixando seu filho no colégio e simplesmente você fala, filhão, fica atento aí, viu? Controla esse tempo do celular. Isso não é conversa. Isso não é conversa. Isso é simplesmente você, na sua correria, jogar uma frase, né, solta, que a criança vai simplesmente falar, não vai resolver. A criança vai, o adolescente vai simplesmente ignorar isso e vai achar que você simplesmente cumpriu o seu papel. Primeira coisa é, além dos temas que são normalmente colocados em pauta numa discussão, num debate familiar, sobre o uso de substâncias, drogas, no caso, na adolescência, sobre sexo, sobre política, religião e sobre N outras coisas, por que o assunto tecnologia não entra na pauta sobre os riscos da internet? Sobre o problema que o excesso de tecnologia causa nos filhos? Sobre os teus comportamentos que provavelmente alguns filhos, nesse Brasilzão, podem estar copiando dos pais. É comum, hein? Eu no consultório eu vi. Igor, meu pai fala aí o tempo todo que eu tenho que me tratar, mas a gente tem que tratar ele. Isso é importante. Então, gente, a conversa ela precisa ser colocada de uma forma, como eu falei anteriormente, num ambiente seguro, num momento reservado para aquilo, que envolva uma pauta, um debate. Igor, meu filho é muito pequeno. Filhote, vem cá, senta aqui com o papai, utilize talvez alguns modelos de desenhos. Pinte junto, dê exemplos, traga algo do lúdico. Cara, você é pai, você é mãe, você tem como fazer isso. E para o adolescente é uma conversa mais séria, uma conversa que exija um outro nível de amadurecimento e profundidade. Mas se você simplesmente desligar esse primeiro ponto, vai dar ruim. Vai dar muito ruim, inclusive. Traga a família para perto, tá? Se você parou aqui no meu canal, você tem que pensar que a minha ideia, né, e a intenção é essa, é trazer a família para perto, para a gente desconectar um pouco desse cenário, porque a minha pretensão não é simplesmente pegar um celular e voar, não é pegar o computador e crash, quebrou, não. A minha intenção, na realidade, é fazer com que exista um uso adequado, moderado e saudável de tecnologia em casa. Por que, Igor? Pelo amor de Deus, porque isso gera diversos tipos de prejuízos. Repetição em ano escolar, má aprendizagem, aprendizagem em relação aos estudos, né? O EAD que a gente está vivendo tanto hoje em dia fortemente, desconectar-se das relações familiares. Essa questão não é para desconectar, é para conectar, inclusive. A gente vê alteração de humor quando usa interrompido. Eu quero voltar a usar tecnologia. A gente vê alterações de humor.
A gente vê que a cada segundinho, a cada momento que a criança tem livre, ela cai de novo para fazer uso da tecnologia. Gente, existem consequências. Essa chupeta digital que a gente está vivenciando, essa fase em que as crianças hoje em dia não toleram uma pequena frustração, é muito sério. E até que ponto os pais condicionam esse tipo de comportamento para os filhos? Eu não estou colocando você aqui como vilão, nem como culpado da história, mas dizendo, olha, a gente tem uma chance hoje, de transformar esses comportamentos. Você que parou aqui, você que está vendo, você que está anotando esse carecão falando aqui sobre a temática, bora tentar utilizar esses novos tipos de padrões. E é provável que em algum momento algumas resistências vão aparecer. E é natural isso. Nada acontece de uma hora para outra. Imaginemos se fosse algo do tipo, levanta aí, espanta a depressão, bora lá, dando pulinho que a coisa resolve. Se fosse tão simples assim, bastava uma frase, uma leitura de um papel aleatório que você encontra em algum canto e você resolveria seus maiores problemas na vida. E não é bem assim que funciona, é um protocolo. A gente trabalha em sequência comportamental. Se você fez academia durante um tempo, sabe que a barriguinha não sumiu de uma hora para outra, envolveu dieta, treino e descanso. Então, existem sequências. A primeira é conversa, tá? Trazer a conversa. A segunda, bora lá para a segunda, é você monitorar. Lembra que no começo da live, dessa masterclass, eu falei, mas eu não tenho tempo de monitorar? Tem. Tem sim. Você pode provavelmente pedir para outras pessoas gerarem algum nível de monitoramento com a criança, seja uma cuidadora, seja um outro familiar, seja deixar a criança no ambiente, especialmente as crianças não podem ficar só em casa não, hein? Em um ambiente em que outras pessoas possam supervisionar e você estabelece as regras. Olha, o meu filho não pode ficar mais do que tanto tempo por dia. Sogrinha, mãe, seja lá quem for que você deixe a criança com, é necessário seguir as regras, porque é altamente confuso para uma criança estar em casa com várias regras e quando vai para um outro canto, deleta! Não, isso não funciona. Isso é uma das maiores queixas dos pais em consultório. É quando cada canto é uma regra diferente e, óbvio, a criança vai para o lado muito mais fácil, né? A mesma coisa para a adolescência. Vai para o lado em que é muito mais simples não seguir regra alguma. Então, se você não pode monitorar, crie um cenário em que outras pessoas possam gerar esse monitoramento. E monitoramento não vai ficar assim. Estou vendo você, hein? Monitoramento é presença. Monitoramento é participação. Monitoramento é você estar junto em prol da família. Essa que é a ideia. Mas a tua linguagem ela é muito do ideal. Não, ela é do real quando se quer fazer. E, gente, se você tá vendo minha live, você tem filho, não tem? Para você fazer um filho, aconteceram algumas coisas, né? Você se envolveu com alguém, você já sabe a história toda. Então, foi feito algo, houve interesse. Então, por que o problema que eu tô falando agora não tem como dar a solução? Tem que haver interesse para isso, tá? Então, bora lá, bora junto aqui. Se você já pensou que a conversa traz um cenário positivo, se você entende a necessidade do monitoramento, bora pensar numa outra questão, que é a gente gerar uma rotina para a criança e para o adolescente. Como é que funciona essa rotina? Eu vou te ensinar, tá bom? Eu queria que você, em algum momento, e bom que é um vídeo, tá gravado, você pode pausar, pegar um papel e fazer isso, que você pegasse em algum momento um papel, uma caneta também, e fizesse uma tabela. Como é que funciona essa tabela? Você vai colocar, número 1, as atividades que você quer que a criança ou adolescente, né? Você não é um querer de imposição, é um querer do ideal. Você quer que o filho ou a filha cumpra. Bora imaginar que você coloque algumas atividades, tá bom? Então você coloca número 1, estudos. Número 2, você coloca aula de natação. Número 3, você coloca uso de jogos eletrônicos, que vai aparecer uso de redes sociais, o que você quiser. E número 4, leituras de Harry Potter. Bora imaginar que você, junto com o seu filho, você montou esse cenário. A primeira parte é você colocar quais atividades a criança precisa acessar. Tá? O adolescente, a criança, seja quem for. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é você colocar em uma sequência, vinculado a cada um dos pontos das atividades anteriores, eu coloquei aqui 4, a frequência por semana em que aquele tipo de atividade, hábito, vai ser realmente praticado. Bora imaginar que você coloque 5 dias de estudo, 7 dias de eletrônicos, coloque 2 dias de natação, você vai colocar um acordo
tá? Uma tabela em que você tenha uma noção de quantos dias na semana aquilo ali vai ser cumprido de fato. Para daí você ir para a próxima etapa e colocar o termo duração. Duração não é o tempo por semana, mas é o tempo por dia em que a criança ou adolescente vai se deter naquela atividade. Bora imaginar os estudos? Voltou. Estudos, colocou na atividade. Colocamos a frequência de 5 dias na semana e a gente coloca 1 hora por dia, 2, 3, a quantidade de horas que você conseguir de fato gerenciar, né, com seu filho. E lembrando que isso é importante. Se você está em 0 de estudo, você não vai conseguir ir para 3 ou 4 por dia. A gente não dá esse salto. É que nem você falar, estou com 110 quilos e quero ir para 80. Você não faz isso, boom, de repente. São passos, tá? Então, se está em 0, bora para meia hora, semana 1, bora para 1 hora, semana 2, e você vai ampliando até chegar ao tempo ideal, tá bom? Então, a duração é o tempo por dia. Daí, eu vou pular alguns outros protocolos que envolvem a magnitude, envolve o nível de motivação, envolve a confiança, e já vou para um outro ponto que é obstáculos ou barreiras. É interessantíssimo que você como pai de uma criança, você vai ter que deduzir quais são os obstáculos comuns. De um adolescente, ele já vai conseguir conversar contigo quais são os obstáculos mais comuns em relação a cumprir esses objetivos. Então, bora imaginar que os obstáculos sejam: bateu preguiça. Mas eu não quero. Mas fazer isso é muito difícil. Veja quais são. Eu estou desmotivado. Eu me sinto, não sei, incompetente em cumprir tais coisas. Mas eu não gosto de fazer esportes porque indo para lá eu tenho que estar de biquíni ou sei lá o que for na natação e fico desconfortável com o meu corpo. Investigue, vá além. Não é dar uma de Sherlock Holmes, mas é você ter implicação a ponto de você buscar entender quais são as barreiras que comumente aparecem para o seu filho não conseguir, de fato, lidar com aquilo, de se aproximar daquilo. Então, obstáculos, barreiras, tá? As dificuldades que surgem normalmente para irmos para o último ponto do exercício, que é a solução, que é prática, que é o seu plano de atitudes, tá bom? Então, o que é que pode ser feito, é a pergunta nesse momento, para vencer tais obstáculos? Bora imaginar que seja estudo, eu estou com preguiça. A solução: eu vou começar a estudar progressivamente e vou reservar um horário do meu dia para estudar, e ainda que eu não curta tanto isso, eu vou tentar cumprir. Isso é muito legal para um adolescente, por exemplo. Para uma criança, você dá uma recompensa. O plano de ação é: a cada meia hora de estudo de uma criança, você dá um prêmio. Pode ser um doce, pode ser liberar um tempo extra de jogo eletrônico, e sim, esse tempo de jogo extra ou de internet extra funciona como uma recompensa super legal. Ainda mais agora, nesse momento difícil que o mundo está vivendo, né, que a gente está vivenciando. Então, isso é super legal, tá? É super interessante você aplicar. Esse exercício é apenas uma pincelada, mas o termo é chamado autogerenciamento, mas não vai ser auto, porque auto com U significa voltado a si ou relacionado a si. Mas são os pais que vão me ajudar a ajudar os filhos, tá bom? Então não é bem um autogerenciamento, mas é gerenciamento de rotina dos filhos. Cara, isso super ajuda. Isso super serve se você quiser realmente colocar em prática. Então, só pra gente fazer um resuminho até agora do que foi feito, eu coloquei quais são os principais obstáculos, falei sobre algumas soluções, e eu queria pegar esse terceiro bloco para poder falar sobre outros prejuízos e algumas soluções que podem ser dadas em relação à temática de tecnologia, né, desse mundo digital. O primeiro ponto é: não deixe os filhos ficarem com a cara no celular antes de dormir, por vários motivos. O primeiro é: nós temos um hormônio chamado melatonina. Pelo amor de Deus, não confundam com melanina. Melanina é a coloração da pele, tá bom? A melatonina, na realidade, é um hormônio que tem, dentre suas várias funções, regular o nosso ciclo de sono, do estado de você estar acordado ou estar dormindo. É o nosso funcionamento, o nosso relógiozinho de dormir e acordar. Ou seja, a gente precisa desse hormônio em estabilidade para a gente conseguir dormir bem. Então, se você coloca o celular na cara, fica assim, na cara, com essa luz na cara o tempo todo, e você simplesmente associa esse hábito a um horário em que tá tudo escuro, alguma coisa o corpo vai entender em relação a isso. Ele vai entender que não é o momento de dormir, é pra ficar acordado. Então não faz isso, tá? Não permita a criança ficar, nem o adolescente ficar com telas na cara pelo menos 30 minutos antes de dormir.
nem computador, nem televisor, nem celular, nem tablet, nada. Nheca, nada, tá bom? Nada. Porque se isso for colocado, você vai ter um grande problema. Primeiro porque um sono não reparador, ele faz com que a criança não tenha, de fato, uma boa recomposição dos gastos energéticos do dia anterior. E o GH, que é o hormônio do crescimento, nessa fase está sendo responsável também, além do crescimento, pela reparação do corpo na realidade. Então, pensa comigo, se você tem um hormônio que está relacionado a crescimento e liberar para o corpo uma melhor recomposição energética para o dia seguinte, e você dorme mal, isso é liberado à noite, imagina então se a criança ela vai se desenvolver tão bem. Não vai. Um mau sono, ele também vai gerar estresse no dia seguinte, vai gerar alguns estados de lapsos de memória, a criança vai lá olhar para a aula e dar aquela pescada, não ajuda. Além disso, a gente precisa comer mais, especialmente açúcares doces, que gera mais energia para o corpo, porque o sono não foi reparador. Então, eu não sei qual outro motivo dá para você pensar a partir de agora porque não vale a pena colocar o celular na cara antes de dormir. Eu, quando faço isso, eu já noto que meu sono não é tão reparador. Eu preciso sempre, como adulto, colocar numa balança até onde está o trabalho, até onde está o lazer, até onde está o descanso e o esforço. Então, em alguns momentos eu preciso estar com o celular antes de dormir, mas eu faço o possível para não fazer isso, tá? Quando eu chego na cama, eu pego o celular, viro ele, deixo a cabeça para baixo, muitas vezes eu tiro o Wi-Fi, inclusive, então ele fica sem acesso nenhum, e ali, o que acontecer, aconteceu. Eu vejo no dia seguinte, e eu gosto de deixar o quarto bem escuro, realmente, para ter um sono reparador, porque eu trabalho bastante, imagino que você também, a criança gasta bastante energia, então todos nós precisamos ter um sono melhor. Então, essa é uma dica, assim, super fundamental em relação à ideia de qual razão eu preciso ajudar o meu filho a ter um sono reparador. Uma outra questão é, e isso é super importante, um mau nível de aproveitamento tecnológico, ou seja, um excesso nesse uso, gera diversos tipos de problemas, dentre eles, mau rendimento escolar. E aí eu não sei se o teu filho é de um colégio público ou privado, pouco importa isso, importa que o desempenho vai por água abaixo. E lembrando, a gente está em 2021, no mês de abril, né? Não sei quando você vai ver esse vídeo, se daqui a 10 anos, 5 anos, ou está vendo agora. Mas 2020, as pessoas viveram bastante o EAD. 2021 também, depende muito do colégio, depende das regras do Estado em relação a esse momento delicado que o mundo está vivendo hoje. Você sabe que a criança não consegue, nem o adolescente, ficar com a cara o tempo todo no computador vendo aulas. Eles vão olhar outras coisas, né, em outros sites e vão acabar perdendo bastante atenção durante essas aulas. Então, é por esse motivo que eu falo quão importante é você gerar em casa uma conversação saudável em relação a isso, porque no mundo que a gente vive, com esse nível de estresse que a gente está tendo, as pessoas buscam válvulas para desestressar. E a tecnologia é uma das válvulas mais interessantes. Apenas para dar uma pincelada na temática, nunca, e isso não é uma crítica, é uma informação apenas, nunca a indústria de jogos eletrônicos foi tão rica como agora. Nunca a indústria de streaming ganhou tanta grana. Inclusive nessa própria rede social que você está vendo no meu vídeo, eles estão faturando muita grana porque as pessoas estão mais reclusas, estão mais em casa, com maior distanciamento social, e nisso existe um maior nível de afinidade, né, de uso de tais tecnologias. Então, pensa comigo, será que se a gente não colocar isso em pauta, em casa, o prejuízo que vai existir no EAD, no sono, nas relações familiares, são fáceis de reparar depois de um tempo? Será que não vale a pena dar uma visão mais íntima e mais próxima em relação a essa temática que eu tanto insisto da importância dela? Eu creio que sim. Tá? É o que eu normalmente trago que é importante. Você talvez já esteja convencido de que é super importante isso e que só falta dar um clique para você começar a aplicar isso na sua casa. Bom, obviamente existem outras estratégias ali nesse vídeo que você está assistindo que pode te ajudar também. Uma delas é levar a criança, o adolescente para um profissional. Inclusive os pais também podem buscar um profissional para si, né? Porque os pais também precisam resolver algumas demandas. Existem cursos também. O meu é um deles, inclusive se chama Desconecta, que é sobre a temática. Talvez nesse momento que estiver assistindo, a turma esteja fechada e existem aberturas de turmas a cada ciclo, né, de normalmente 45 a 60 dias. Então,
Se você tem interesse de alguma forma, fica ligado aí, entra na lista de espera para poder, de alguma forma, estar presente, em relação a isso, e você estar na próxima turma, com os pais para poder resolver essa temática. Então assim, eu dei várias ideias do que poderia ser feito, falei dos obstáculos, falei também das oportunidades, mencionei os prejuízos que existem no dia a dia. Então, familiar, cabe a você, cabe de alguma forma às pessoas que assistem esse material levar essa informação, de gerar para outras pessoas uma ideia de que é possível sim resolver os problemas tecnológicos. Então, a ideia é essa. Se você gostou desse tipo de informação, se gostou desse vídeo, curte aí, se inscreve no canal, divulga essa informação, coloca um comentário para ver tua carinha fofinha, tá bom? Faz isso, porque a gente vai se integrar mais e a ideia é gerar um grande boom, tá, de expansão desse assunto para os lares brasileiros, já que nem todo mundo consegue acessar terapeutas, não consegue acessar informações que tenham realmente validade em relação à temática. Então é isso, te vejo na próxima. Tchau, tchau!